Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui com o André Lima, mais um episódio do nosso podcast Carreiras que Inspiram. Eu vim falar hoje com o André, professor de literatura e AO de um centro de Umbanda. Casa de Caridade Gauísa, mas Márcio, eu estou fazendo aqui. E um professor de literatura de uma carreira muito improvável, né? E além de um grande amigo com quem eu me relaciono há mais de 20 anos, vai contar um pouco dessa história. Então, André, eu queria começar entendendo, você hoje é professor de literatura, mas como é que foi esse caminho? O que você, onde você começou? Rapaz, fala um pouco da sua vida acadêmica. A gente tem que falar primeiro do início, né, galera? Só falar aqui para vocês e depois falar aqui para o meu amigo. Em primeiro lugar, começar falando como isso começou, né, praticamente, né? Porque uma carreira ela não começa na faculdade. A faculdade ela é um lugar onde você vai buscar o diploma. Ela não começa e nem se encerra na faculdade. Na realidade, a faculdade é o lugar em que você vai buscar mesmo o diploma, né? Você vai ficar licenciado para exercer tal função. Mas a minha carreira ela começa, embora eu não soubesse, lá atrás, quando meu pai, um homem semi-analfabeto, um homem que só teve a oportunidade de fazer até a 3ª série do ensino fundamental, e a minha mãe, uma mulher analfabeta, decidiram que a educação ela seria muito importante para mim e que a leitura ela seria um dos meus tesouros. Então, meu pai, tendo isso em vista, ele era um homem que exigia muito isso de mim e ele começou a entender que para eu travar contato com essa questão da leitura, que teria que ser uma coisa assim meio de começar pelas coisas que eu poderia gostar. Então eles literalmente via as revistas que as pessoas jogavam no lixo, que ele não tinha grana para comprar, jogavam várias revistas, então ele sequestrava aquilo, trazia para casa e eu olhava aquilo e queria entender o que estava escrito. Então, através da questão do autodidatismo, eu comecei a aprender a ler e, como eu te disse, né, numa outra ocasião, né, aprender a ler foi um ato de rebeldia, né? Foi o meu primeiro movimento assim para que eu entendo, né, que me levou a ser professor. E também uma coisa que eu não entendi era como eu chegava para os meus amigos, aí cada um chegava e falava assim, eu quero ser advogado, o outro eu quero ser policial, eu quero ser oficial da Marinha. Tinha um amigo que o pai dele era sargento, e eu dizia, eu quero influenciar os filhos de vocês. E eu não sabia o que isso significava. Hoje eu sei. Mas durante a carreira acadêmica, na escola, né, como que literatura surgiu na escola também? Como isso aconteceu? A literatura surge na escola através da Dona Miriam, petista, botafoguense, cabelo à la Harlem Globetrotters, né, aquela coisa do Black Power. E Dona Miriam, ela introduz Machado de Assis na minha vida, através do Alienista, né? E eu, aos 9 anos de idade, travei contato com o Alienista de Machado de Assis e entendendo aquilo. E entender Machado abriu uma ponte para uma série de coisas. Aí depois a Dona Miriam bagunçou, né? Porque ela trouxe a coleção Vagalume para minha vida. Coleção Vagalume. Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Monar. Me apresentou a sujeitos como Rubem Fonseca, que foi um dos maiores ídolos da minha vida, junto a Nelson Rodrigues, né? E aí depois vem a Dona Ana Maria, que já é uma coisa do 3º ano do ensino médio, que Dona Ana me perguntava direto o que é que eu queria ser, e eu dizia que não sabia o que é que eu queria ser. E quando já estava para acabar, no último dia de aula, ela deixou uma pilha de livros em cima da mesa que eu ocupava e deixou a mensagem dela, né? Ela, no fim, acabou me dizendo que achava que eu seria um homem de letras, né? E acabei sendo esse homem de letras que ela esperava, embora tivesse que esperar mais 10 anos para isso. André, você está falando é incrível, porque eu lembro muito aqui da fala do Mano Brown, né, apesar das estatísticas, né,
porque você vindo de uma casa com um pai semi-analfabeto, uma mãe analfabeta, realmente nascer um professor de literatura é contra o que se espera de você, né? E você foi contra o que se esperava de você. Mas esse professor de literatura, ele vai contra também, porque, em primeiro lugar, você falou de contra, né? E a contracultura, ela habitou a minha vida em todos os instantes. A contracultura, ela foi muito importante para mim, né? Porque os meus pais, eles são contraculturais também, eu entendo eles como contraculturais, porque são pessoas do Nordeste do país, são paraibanos e que me ensinaram a ter gosto por coisas que mapeiam a minha vida até hoje, né? A coisa do repente, a coisa dos cantadores, da oralidade, da contação de histórias. Então eles estiveram presentes ali naquele momento, que a literatura ela também não se faz através do escrito, ela se faz também através do oral, né? E aí depois aparece o Pedro II, o Colégio Pedro II na minha vida, onde eu encontrei mais outras pessoas, que aí, aquela dali foi a minha primeira faculdade, porque os caras me falam sobre Bukowski, sobre Nelson Rodrigues, sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre o próprio Machado, me ensinam que Lima Barreto era um puta homem, e o quanto esse cara é importante para mim e para eu aceitar a minha negritude, para me reconhecer como homem negro. Eu me descobri, tal como Bianca Santana, eu me reconheço negro aos 40 anos. Eu tenho 48, eu tenho 8 anos de negritude. Pô, André, isso é... Cara, eu acho isso incrível, até porque eu te conheci, quando eu te conheci a gente trabalhou junto num escritório de advocacia americano, né? E naquele momento eu lembro você fazendo faculdade de literatura e eu achando aquilo muito, assim, muito diferente do que se via naquele ambiente. Então, como é que foi o início da faculdade de literatura? Porque eu imagino também que a faculdade de letras, né? Porque eu imagino também que não foi um movimento fácil nem simples, né? Como é que foi a escolha de fazer a faculdade de letras? Aí entra nessa história o maior amor da minha vida, né? Que foi minha tia, que era uma mulher que também trabalhava em casa de família, era uma mulher que agora a gente começa a entender que vivia em condições análogas à escravidão, porque aquilo dali era escravidão em tempos modernos, e ela decidiu que o sobrinho dela não ia ter aquele mesmo tipo de vida e que com o que ela ganhava, ela iria ajudar nos estudos do sobrinho dela, e ela iria inspirar esse sobrinho, ela iria dar ânimo para esse sobrinho fazer a faculdade que fez. Então ela pagou também parte dos meus estudos, esteve ali comigo e eu decidi fazer letras, Guga, foi num sopro, literalmente num sopro, que foi no momento que eu estava recém-casado e eu viro e falo, poxa, eu queria continuar estudando, eu queria continuar fazendo alguma coisa da minha vida, 10 anos depois de ter parado no ensino médio. E aí eu volto para uma faculdade com uma média de idade que era bem abaixo da minha e volto com uma bagagem legal, porque eu lia muito por conta própria, eu já tinha essa bagagem que eu tinha pego dos meus amigos ou até das trocas que a gente tinha, e vou para essa faculdade. E lá começo a fazer a faculdade, esbarro com sujeitos como Nonato Gurgel, Raimundo Nonato Gurgel, meu professor de literatura, um cara do Rio Grande do Norte, nordestino, falava Eliot, T.S. Eliot, sabe? Você tem que sacar de T.S. Eliot, tem que sacar de Leminski, tem que sacar de Ana Cristina César. E aí eu fui buscar essas coisas. Então ele me construiu também, assim como o Rogério Saturnino, que era um homem negro, de tranças e homossexual, que entrava lá dizendo, eu sou preto, pobre, viado, alguém tem alguma coisa contra, né? E aquele cara me encantava, ele me ensinava que o humor e que o jogo também com o corpo também fazia parte dessa coisa toda, dessa construção. Então, Guga, quando eu me faço professor, não é só uma construção acadêmica dos livros, da gramática, da literatura de Massaúde Moisés, né?
Quando eu me faço professor através do cênico também, através do orgulho pelo sotaque nordestino, né, e das minhas origens. Mas quando você entrou na faculdade, você entrou para se formar professor? Você entrou querendo ser professor? Não, de jeito nenhum. E aqui só para vocês ouvirem, a gente já falou disso mais de uma vez. A gente vai para a faculdade buscar formação e não buscar emprego. Não. Né? Porque você faz uma formação buscando aquilo que você ama e de repente você se vê trabalhando com outras coisas, né? Mas cara, diga lá, como é que nasceu? A gente trabalhava junto, né? Então, o que queriam de mim era que eu fizesse faculdade de Direito e que fizesse um estágio lá na empresa, não vou nem falar o nome, que fizesse um estágio lá na empresa, mas eu não me via fazendo aquilo, não conseguiria fazer aquilo. Primeiro que eu não achava que eu tinha talento para tal coisa, então, e aí eu pensei, bom, eu vou fazer faculdade de quê? Acima de tudo, o que eu vou dizer não tem nada de arrogância, pelo amor de Deus, né? Estou falando para a câmera porque eu estou falando para você. Tem nada de arrogância, né? Tem de reflexão mesmo. Eu me considerava um cara que gostava de escrever. Eu escrevia letras para a banda, eu escrevia pequenos contos, eu escrevia poesia. Eu falava, porra, eu sou um escritor, eu quero continuar fazendo isso, eu vou para a faculdade para aperfeiçoar o que eu escrevo. Caraca, cara, que ilusão, né? Porque a faculdade não te ensina a escrever, poxa. Na verdade, quem me ensina a escrever é o Rui Castro, é o Stephen King. Quem me ensina a escrever é o Rubem Fonseca. Quem me ensina a escrever é Noemi Jaffe. Quem me ensina a escrever é qualquer pessoa que trabalhe dentro desse métier e que me aponte caminhos, né, para fazer isso melhor. Mas então onde nasce o professor? O professor... Na faculdade, durante a faculdade. O professor na faculdade, na verdade, ele quase que ele escapa, né, da faculdade. Porque há 6 meses de terminar, aí entra uma outra pessoa para você ver, né? Várias pessoas, vários anjos assim tiveram dentro da minha vida. Dentre eles, como eu te falei, você, né? Porque eu não conseguiria caminhar se eu não tivesse a tua amizade, se eu não tivesse ali. Você sabe que é recíproco. Você sabe que é recíproco, cara. Você é um farol para mim, que está sempre indicando para, né, do caminho certo. Mas vamos lá. E aí, cara, o que acontece? Um grande amigo ali pro Carmo, que é um cara ligado ao PT, até os dias de hoje, mais uma vez o PT, né? Lá com a dona Miriam, e de novo volta com o Alípio. O Alípio, ele estava formando um pré-vestibular para negros e carentes. E ele falou, pô, não tem um professor de português e literatura. Eu falei, cara, eu não sou professor, eu estou há 6 meses me formar. Ele falou, eu tenho uma turma com 50 alunos esperando um professor de português e literatura. Se você não vier dar aula de sábado, que eu não terei um professor de português e literatura, olha só que bicho chantagista. Eu não terei um professor de português e literatura e os alunos ficarão sem as aulas. Como é que a sua consciência vai ficar? E bateu o telefone. Porra, cara, o que eu fui fazer no momento seguinte? Pensar a minha aula de sábado, e isso era uma quinta-feira de noite. Eu fui preparar a aula. Eu estava num momento que você conhece bem, que eu não tinha nem casa, né? Porque era aquele instante que eu tinha vendido a minha casa. E aí, poxa, o cara não me entregava a casa. E aí eu não tinha onde morar, eu estava na casa da minha cunhada. E eu tive que preparar aulas da casa da minha cunhada, tirar xerox, fazer toda aquela dinâmica. E eu fui para lá morrendo de medo. Então, uma coisa que eu digo para vocês, né, que é um processo que ele está em constante construção, né? Se você tiver com medo, esse medo, ele vai passar em algum instante, né? Porque o visível e o invisível vão te dar a mão para que você se construa, para que você tiver que se tornar o que você tiver que ser, né? É um processo em construção. 15 anos depois, eu ainda estou em construção e eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. André, você traz muito ponto, né, de que você não é o que esperam de você, né? Você é o caminho que você constrói, né? O amor é o caminho, não é isso? O amor é o caminho. Pai Joaquim.
E você é o caminho que você constrói para você. Você é o caminho que você constrói para você na sua carreira, apesar do que esperam de você, apesar do que você acredita que é o que se espera de você, que o mundo espera de você. Não, o que esperavam de mim era que eu fracassasse. Tem uma fala, e agora eu posso citar nomes, que se dane, né? Até porque eu não devo nada a ninguém. Um senhor chamado Aloysio Alvarenga, que era general do Exército, lá atrás, ele disse para minha mãe: esse menino anda muito arrumado e fala muito bem para um filho de pobres, né? Para um filho de gente pobre. E é esse menino que eu vou resgatar quando eu sinto que eu tombei, que eu falhei. E como eu te disse, meu irmão, nesses anos todos, eu posso cair 1 milhão de vezes, como eu caio, como eu sou falho para muita gente, né? Eu sou falho, mas o que me torna humano, né? E o que me torna realmente admirável, se é que eu sou, é que eu não gosto de ficar beijando o chão. Eu me levanto no momento seguinte. É isso, André. E eu acho que é isso que se espera de um professor, né, cara? Porque existem as pessoas que estão lá repetindo informação, e tem professor, né? E tem que se dizer também o seguinte, Guga, eu sou extremamente tímido. Então o que vai para a sala de aula é o personagem. E eu me tornei um personagem de Poitiers. Então, pessoal, é isso. É mais um exemplo, né, do que é perseverança, né? O que é perseverança, o que é entrega, o que é buscar o próprio caminho traz, né? E o que é mais importante para exercer a tua profissão, né, seja ela qual for, é você enxergar o outro, é você olhar para o outro, né? Você tirar o olhar de si mesmo, você olhar para o outro. Eu hoje, quando olho para os meus alunos, eu procuro não olhar para um espelho e ver como é que está o meu cabelo, se naquele dia eu acordei com um olho mais alto ou não, se meu lábio está inchado. Eu olho para o meu aluno e eu vejo aquele mesmo menino que o Coronel Alvarenga dizia que falava bem e que se expressava bem demais para um pobre, porque eu quero que eles sejam muito melhores do que eu, porque eu quero que eles me superem. É isso, gente. Não tem como encerrar de forma mais brilhante, mais clara. André, muito obrigado por tudo, cara. Você é um grande amigo. Amo você, cara. Amo você e vamos lá, gente, construindo carreiras e seguindo com tudo.